Olá, que bom receber você aqui em nossa sala, não é? O programa Reavivados por Sua Palavra está começando agora com mais um capítulo da Palavra de Deus. Agora estamos no capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta, este livro maravilhoso, que fala sobre as tribulações de Paulo, como ele enfrentou problemas lá em Éfeso, como ele estava enfrentando o problema da igreja, ele não pôde ir visitá-los. E aí uma série de outras coisas nós já vimos aqui na Palavra de Deus, no início desta carta. E vamos agora ao capítulo 4, que tem dois tipos de ministérios. Lembram se eu falei de um deles já? Agora nós vamos falar de outros dois ministérios de Paulo. Ele explica, ele insta com os irmãos sobre a sua sinceridade, sobre as suas aflições, e ele nunca deixou de pregar a palavra. Esse é o grande objetivo desta carta de Paulo aos Coríntios. Bom, você sabe que nós temos um canal lá no YouTube. Eu estou reforçando aqui para os que ainda estão chegando agora e não conhecem. Você pode ir até lá e se inscrever, né? Dar o seu like também, mas se inscrever em nosso canal, Reavivados por Sua Palavra NT, e aí você vai receber o sinal dizendo, já tem programa novo aqui. Se você acorda mais cedo, você pode nos acompanhar, acorda mais tarde também, mas todos os dias de domingo a sexta estamos aqui na Novo Tempo às 7 da manhã e no sábado, excepcionalmente, às 5:30 da manhã. Mas você pode baixar todos os programas, antigos, os novos, o atual, e compartilhar com os amigos. Também você pode nos achar lá na página do Facebook da Novo Tempo. Estamos lá todo dia também para você poder se comunicar conosco, dizer algumas palavras, contar um testemunho, fazer um pedido de oração também. Estamos lá à sua disposição. Esse programa tem esse objetivo de ajudar você a estudar um texto da Bíblia por dia, não é? Um capítulo por dia. Esse é um método, você pode ter um outro método, mas é o que nós estamos aqui propondo. Ele é simples, são 1189 capítulos, um para cada dia. Temos aí um período bem gostoso para a gente poder estudar a Palavra de Deus. E olha, já estamos no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Passa rápido. A Bíblia é assim, ela é maravilhosa, e quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler, entendendo então as coisas que talvez até sejam um pouco mais difíceis, mas a gente dá um contexto aqui, um outro verso analisa com você, para o seu bem. Palavra de Deus, arrume a cama, tome o seu de jejum, faça os seus exercícios e saia para o dia para ser gentil, para ser Jesus para as pessoas. Vamos lá então? Bom, são dois os ministérios apresentados aqui de Paulo em relação à sua igreja e à sua vida, né? Bom, ele fala aqui sobre o ministério da sinceridade, é o primeiro, e o outro ministério da aflição, a partir do verso 7, e vai entrando até o capítulo 5 com este ministério da aflição. No 4, então, no verso 2, digo melhor, ele diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Eu sou sincero, eu tenho sido sincero, eu tenho buscado a palavra, eu não tenho aumentado nem diminuído, eu não tenho falado como Paulo, eu tenho falado a palavra de Deus para vocês. A sinceridade é uma das coisas mais bonitas, não é? Uma pessoa sincera, uma criança é sincera, né? Você gostou da comida? Não. Um adulto já diria assim, estava muito interessante, né? Alguma coisa por aí, né? A gente aprende a ser politicamente correto, né? A criança é mais sincera, né? A gente, lógico, tem que ter tato, tem que ter educação, até para chamar a atenção, para até dizer que não gostou, né? Mas a sinceridade é fundamental. No relacionamento marido e mulher, a sinceridade é fundamental. No relacionamento de amigos, a sinceridade é fundamental, mas com o momento certo, da maneira certa, na intensidade certa. Dizer a verdade não significa que a outra pessoa já vai abraçá-la e já vai mudar de vida. Não, eu tenho que ter tato, né? E Paulo diz aqui, eu tenho sido sincero com você. Paulo tem se aprofundado no conhecimento de Deus e na transmissão da mensagem. Eu sou sincero com vocês, não tenho feito nada fora da sinceridade. Então que a sinceridade possa ser também o nosso alvo, o nosso objetivo. Sinceridade quer dizer uma pessoa sem cera. Aqueles bailes antigos, as máscaras de cera, ninguém sabia quem era quem. Então a pessoa, quando tirava
a sua máscara é uma pessoa sincera, uma pessoa sincera, ela mesma. Não use máscaras, isso é muito negativo. No casamento, no trabalho, em qualquer lugar que você imagine. Mas aqui vem um texto, verso 4, que Paulo faz uma comparação. As pessoas não estavam enxergando a sinceridade dele. Havia um grupo de pessoas que não estavam enxergando, dizendo, não é sincero não. Ele, como vimos, é leviano, ele é irresponsável, não vem aqui, não fala conosco, não vem presencialmente, só manda cartas. Então, essa é uma trama do diabo. Ele usa o verso 4 e diz assim, no verso 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Então ele diz aqui que a estratégia do diabo, do demônio, é cegar as pessoas, para não enxergarem a verdade, para não enxergarem a sua sinceridade em pregar a verdade. Eu não prego de mim mesmo, eu prego de Deus. Nós somos servos de Deus. Nós pregamos com a nossa vida. E a nossa vida indica se o evangelho funciona ou não. É verdade. Se você diz para alguém que a paz é importante, que a paz é uma coisa que Cristo nos dá, e grita em casa e tem a maior bagunça na sua casa, é uma guerra, verdadeira guerra entre você, seus filhos, sua esposa, seu marido. Que coisa horrível, né? Você está pregando pelo que você faz, muito mais do que pelo que você fala. Então falar é importante, mas viver é importante. Havia um pastor que ele dizia assim, nunca pregue aquilo que você não vive, é melhor pregar só o que você vive. Não pregue alguma coisa para você viver, não. Pregue alguma coisa que você está vivendo, vai ter mais força. E é isso, se você perdoa, é muito melhor do que você falar em perdão. Quando você perdoa, você ensina uma lição muito maior. O diabo vai cegar as pessoas. Ele é o pai da mentira. Esta é a estratégia dele. Vai colocar uma cortina na frente. Então hoje nós temos tantas filosofias em nosso mundo, tantos caminhos, tantos messias por aí, cegando a nossa mente, cegando a mente das pessoas. Você vai falar de Cristo para algumas pessoas, não, isso aí é conversa, isso aí é coisa do passado, isso é uma invenção dos judeus, isso aí é coisa de homens. Então a pessoa não experimenta, né? Há uma cortina. O finalzinho do capítulo 3 fala do véu, né? Os judeus não conseguiam ver a Cristo porque eles estavam ainda com o véu, não conseguiam ver a Cristo. O véu era tirado e eles conseguiam ver a Jesus. Então Paulo diz assim, cuidado. Bom, aqui agora, a partir do verso 7, ele fala sobre o ministério da aflição. Na aflição, ele crescia. E nós podemos aprender essa mesma lição que Paulo nos ensina. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, né? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Eu gosto muito desse verso 8. O verso 8 fala muito ao meu coração, as tribulações da vida, né? Diz assim, em tudo somos atribulados, porque a vida é assim, porém não angustiados. Essa é a lição do cristão. Nós passamos por tribulações, mas não nos angustiamos, não nos desesperamos. Tenho feito vários funerais, né? Felizmente é assim mesmo, e dá para ver a família que tem Cristo no coração e aquela que está assim bem perdida, né? Não tem esperança, fica desesperada no momento. Claro, devemos chorar, ficar tristes, mas nós temos uma esperança. Então ele continua aqui dizendo no verso 8, perplexos, porém não desanimados. Oh, que coisa terrível, mas eu não me desanimo. Porque assim, no mundo tereis aflições, disse Jesus. Então, estou atribulado, não angustiado, perplexo, não desanimado, perseguido, porém não desamparado. Olha que coisa bacana. Nas aflições nós temos que ter essa positividade. Nós somos filhos de um Deus grande, do Rei, abatidos, porém não destruídos. Olha que coisa interessante. Eu ficaria aqui só neste verso, para a gente poder meditar. O verso seguinte diz,
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, ele logo vai falar assim, eu já morri com Cristo e vivo não mais eu, mas ele vive em mim. Mas aqui ele dá então uma ideia do que seria um ministério da aflição. Ele passou por esta aflição, mas ele não se desesperou, ele não ficou destruído, ele não ficou desamparado, ele não ficou desanimado. É isso que nós devemos aprender em nossa vida. E ele vai falando um pouquinho mais aqui, fala um pouco sobre a ressurreição, mas vamos deixar essa ideia, né? O problema não é o problema, eu tenho dito isso aqui várias vezes, o problema é o que você faz com o problema vem mesmo. Agora, não desanimar, não se desesperar, você não está desamparado, você tem a Deus, você tem a comunidade, os irmãos da igreja. Paulo estava muito interessado em que a igreja se mantivesse unida. Então ele disse, olha, vocês não estão desamparados, tem um ao outro. Podem trabalhar um com o outro. Então você não vai ficar desamparado. Seja sincero, são duas coisas nesse capítulo. Depois continua um pouco essa parte da aflição no capítulo 5. Seja sincero, coração sincero e confie no Senhor. A aflição vem, mas a gente não precisa sucumbir. Nós temos a Cristo. Nossa visão diante dos problemas é que muda tudo. Vamos orar? Pai bondoso, talvez eu esteja falando a alguém que está passando um problema muito difícil e precisa resolver hoje, quem sabe, alguma coisa muito complicada. Mas que não nos desesperemos, que não tenhamos desespero no coração e que possamos confiar no Senhor. Que tenhamos fé, tranquilidade e depositemos toda a nossa esperança aos pés de Cristo por Jesus. Em nome dele, amém. Muito obrigado pela sua audiência hoje, eu espero você para o nosso próximo Reavivados por Sua Palavra. Vou estar aqui, hein? Aguardando. Um abraço. Até lá.